Arthur Vitor acaba de ser anunciado pelo Botafogo e a pergunta que não quer calar é craque ou não é? Em relação ao Arthur Vitor, ele é um ponta direita, é um jogador canhoto, ele jogou durante muito tempo pelo Red Bull Bragantino, mas primeiramente ele passou pela categoria de base do Ceará. E na categoria de base do Ceará ele foi emprestado ao Palmeiras e logo em seguida ele acabou com passagens pelo Londrina, pelo Novo Horizontino e se tornou um jogador muito participativo em gol. Em 2018 ele passa por um tempo jogando no Palmeiras, tem poucas oportunidades e vai ao Bahia. Mais uma vez ele vai bem, tem 10 gols e 9 assistências. É comprado pelo Red Bull Bragantino, aonde tem os melhores números. Ele tem 12 participações em gol em 2020, 47 jogos. E no ano de 2021, que foi o ano, digamos assim, o ano mais mágico da carreira dele, ele teve 21 gols e 14 assistências. Só para ter uma ideia, esses são números que assustam, porque são números que é muito difícil você ter um total de ter 5 ou 36 participações em gol, ainda mais jogando 58 jogos. Então assim, a média dele fosse mais de 0,6 por gol. E em 2022 ele tem 19 participações em gol, ele joga um período pelo Red Bull Bragantino e depois vai direto ao Palmeiras. E lá pelo Palmeiras ele tem uma passagem um pouco tanto quanto apagada. Eu já vi alguns torcedores do Palmeiras reclamando sobre o Arthur, né? Ele fez 43 jogos, fez 10 gols e deu 2 assistências. E agora chegamos à sua passagem no Zenit, né? Que ele atualmente tem no total 4 gols e 5 assistências. Em relação a toda essa carreira, uma coisa que é interessante de se analisar no Arthur, principalmente para entender a característica do jogador, é que ele é um jogador acostumado a participar de gols, né? E eu sei que isso pode parecer uma bobagem falar, porque, nossa, um atacante que faz gol, porque existem muitos pontas que eram laterais anteriormente. Por terem a base como laterais, eles têm uma certa dificuldade em finalizar a gol, ou quando eles estão de frente para o gol, definir a jogada, dar o passe final. E esse tipo de característica acontece muito exatamente aquela falta de cacuete, que podemos falar assim, de definir a jogada, exatamente porque você forma muitos pontas que ajudam defensivamente e ofensivamente. Eles acabam deixando a desejar no terço final do campo. O Arthur não é esse cara, ele é um cara de participação em gol. Na temporada que ele vai pro Palmeiras, ele tem 3 gols pelo Bragantino, né? Ele é comprado naquela temporada, ele joga pelo Bragantino e no total ele fica com 15 participações por gol no ano. Não é um número estridente, não é um número bom considerando o que se esperava dele, mas mostra que mesmo numa temporada ruim, ele te entrega tanto em gols como em assistência, como em participação direta em gols. E é até um pouco da característica dele em jogo. Ele é um ponta que corta para dentro, né? Um ponta canhoto jogando pelo lado direito, um ponta de perna trocada, como nós já imaginamos, assim como o Luiz Henrique e o Savarino, pontas que cortam para dentro. Para que eles servem? Eles abrem, né? Eles começam pela lateral, eles vão por dentro e aí eles conseguem puxar a marcação e liberar o corredor. Ali eles podem ou dar a bola no lateral, se tiver um lateral ofensivo para poder cruzar, ou eles podem tentar finalizar a gol. No caso do Arthur, ele tem uma jogada muito característica, né, que é cortar para dentro e chapada, e ele é muito bom nisso. Ele tem uma quantidade significativa de gols fazendo esse movimento e principalmente é um jogador que ele é o total canhoto. Se você tentar jogar ele pro lado esquerdo ou tentar colocar ele para ir para a linha de fundo, dificilmente você vai conseguir tirar alguma coisa dele. É um jogador que ele é definidor de jogadas. Enquanto menos tempo ele tiver com a bola, mais produtivo ele é em campo. E eu acho que isso é interessante porque define muito a ideia de segundo atacante que a gente tinha com os jogadores. Hoje em dia a gente não vê mais o segundo atacante, né? Porque é difícil a gente ver um esquema onde tem apenas 2 jogadores. O Arthur, ele é um jogador que ele contribui muito. E aí eu tô falando do jogo dele com a bola no pé. Sem a bola no pé, ele tem um pouquinho mais de desvantagens. E por que eu tô falando isso? E ele não vem para ser o Luiz Henrique. Só deixando bem claro, né? Vocês perceberam pelos números e vocês perceberam pela característica do jogador. Joga mais pela ponta direita, ele é um todo canhoto. Se ele tentar cortar para a perna direita, ele vai ter mais dificuldade. Não é o caso, por exemplo, do Luiz Henrique, que tem até sua dificuldade, mas existe uma diferença de refino técnico aí. Eu vi uma diferença também na característica de contratação. Porque o Botafogo ele tem um foco muito grande em trazer pontas de alta estatura e que tenham força física, né? O Júnior Santos, o Luiz Henrique são jogadores que têm esse perfil. O Arthur não, o Arthur tem um perfil muito mais semelhante ao Savarino, é um jogador de estatura média, acho que o Arthur é até um pouco mais baixo. Outra coisa que é importante levar em consideração é que ele é reposição do Júnior Santos. Para uma reposição, ele é um bom jogador.
Agora, é importante deixar claro, toda vez que você vai fazer uma reposição, você não vai repor exatamente o jogador com todas as valências daquele que você queria, né? No caso do Júnior Santos, por exemplo, a força, a estatura ajudava muito para ele contribuir tanto com a bola como sem a bola. Então, o papel do Júnior Santos defensivamente era muito bom. Também a questão de criar jogadas, né? Você proteger a bola e conseguir ter aquela explosão que não é a característica do Arthur Vitor. A gente parar para pensar dentro do contexto de uma reposição, a gente percebe que existem certas coisas que o Júnior Santos fazia e que o Arthur não vai conseguir fazer. Se fosse para contratar o Arthur, eu não teria tirado o Júnior Santos, até porque ele estava mais adaptado ao Botafogo. O Arthur acaba de vir da Rússia, está há muito tempo sem jogar o futebol brasileiro e ele não veio com uma boa passagem pelo Zenit. Então não chega a ser uma aposta, mas e não é um jogador que tem lesão, um jogador que tem volume de jogo. Mas se eu tivesse que pensar Júnior Santos ou Arthur Vitor, eu teria ficado com o Júnior Santos. E como eu disse, refino técnico, ele pode até ter mais que o Júnior Santos, mas como eu disse, sem a bola no pé, na hora de puxar para a linha de fundo, e a gente pode lembrar, o Júnior Santos, ele é um polivalente, joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, joga centralizado, joga como falso 9. O Arthur, ele não tem esse espaço a mostrar o todo. E é por isso que eu falo, são as vantagens e os reveses de você fazer uma reposição. Isso acontece natural. Agora é esperar o Botafogo trazer o titular do Júnior Santos e qual característica ele vai ter. Vai ser um jogador um pouquinho mais alto, né? Vai ser um jogador com uma capacidade mais de polivalência do que ele. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis e até mais.